Fala, massa atleticana ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Atlético Mineiro. Não tá tendo jogo, mas o mercado da bola tá a todo vapor com possíveis chegadas e possíveis saídas de jogadores. Antes de tudo, só peço que você ative o sininho, deixe o like, se inscreva no canal também, porque assim que o canal bater 1000 inscritos, eu vou estar sorteando uma camisa do Atlético Mineiro que vai chegar aí no conforto da sua residência de graça, torcedor do Galo. Então ajuda o canal a bater 1000 inscritos que você vai estar participando do sorteio. E é isso, antes de tudo, bora para as notícias do nosso Galo. Ele já volta, começam aí os treinamentos, acredito que inicialmente uma parte física, né, com bola, porque hoje não se usa mais essa coisa só de parte física, porque o jogador não dá conta. E eu também acho uma semana decisiva, quero saber dos nossos comentaristas, porque você precisa trazer ou mandar embora que não vai ficar, tem que definir, porque o treinador precisa trabalhar nos 30 dias que ele terá, né, até a volta, e aí eu tô falando dos dois, né, Atlético e Cruzeiro, ele precisa trabalhar com o time que ele vai levar para esse segundo semestre. Então algumas coisas devem acontecer nessa semana aí, né, Colombo? Com toda certeza, viu, Dimar? O Atlético volta dia 22, né, pra gente refrescar a memória do torcedor, foi a data marcada para esse retorno às atividades. Evidentemente o Atlético deve marcar treinos na sequência, né, contra adversários, aí não sei se diretamente contra adversários do futebol brasileiro, né, que outras equipes de repente podem combinar, né, um amistoso, um jogo-treino nesse sentido, mas a tendência é de que o Atlético, para fortalecer esse período de preparação, faça esse tipo de atividade. Por enquanto, né, Dimara, quem a gente deve ter até o momento, né, olhando hoje, dia 15, numa segunda-feira, projetando o retorno, até estava papeando aqui com o nosso Pedro Faria, setorista do Atlético no digital aqui de O Tempo Esportes, e de novidade mesmo nos próximos dias, deve ser somente a aparição, né, do Léo Duarte assinando um contrato com o Atlético, se tornando de fato jogador do Galo, vai passar por exames médicos. Esse é o único contratado que foi confirmado. É confirmado e assim, até a segunda página, né? Porque o Atlético anunciou um acordo, né? Então, assim, fala que acertou todas as bases salariais, bases contratuais para assinar com o jogador, mas falta, claro, a caneta no papel, né? A assinatura ali para de fato ser concretizada. Mas até o momento, a tendência é de que a novidade única seja a do Léo Duarte, zagueiro que joga pela direita, não pelo lado esquerdo. Na semana passada eu trouxe aqui e reafirmo, né, essa informação, que o Atlético ainda busca um zagueiro que atue pelo lado esquerdo. Primeiro volante é a informação que a gente tem, que o Atlético ainda busca esse jogador. Um atacante, um ponta pelo lado direito, preferencialmente canhoto, e o Fred podendo ser esse jogador, assim, um algo a mais, viu, Dimara, que seria uma oportunidade de mercado, um jogador que o Atlético traria, mas que a posição em que ele joga não seria ali prioritária. Aquela história dele não querer mais vir, aquilo tudo ficou meio que no passado, já esqueceram aquilo, né? A gente não tem essa informação de que ele não quer vir. Então, assim, a gente trouxe muito pelo contrário, de que sempre foi desejo do Fred, desejo do Atlético. Mas é o que a gente sabe, né? Fazer com que essa negociação seja concretizada, viu, Dimar? Então, deve ser essa a única novidade, repito, até o dia 15, a janela, é bom refrescar a memória do torcedor, se abre daqui a 5 dias, então aí que de fato a gente vai ter uma movimentação, até assim, é engraçado, né, aí já misturando um pouquinho de Copa do Mundo, o Atlético, claro que ele não está errado em fazer isso, porque afinal de contas tem contrato com o Alonso. Esse contrato vai ser desfeito e vai ser rescindido para ele poder assinar com o time da MLS, né? Mas um retrato de como assim, o mercado ainda não esquentou, é que o Atlético ainda trata o Alonso como jogador do Atlético. E recebe dinheiro da FIFA para isso. Né? Então tem que fazer as publicações. Aí tem que continuar e ele precisa estar registrado em um clube para disputa da Copa. É por isso que o Atlético ainda não tirou ele do registro. Exato. Mas você está certo no que diz respeito ao mercado, né? Sim, porque é só para a gente ter uma ideia, né, de como tá pagando. Ou eles tiraram a atenção de todo mundo por causa da Copa do Mundo, né? E aí fica mais tranquilo deles trabalharem, porque como fica todo mundo muito centrado, né? E aí fica mais fácil deles trabalharem, devem estar achando ótimo ter a Copa do Mundo. Mas assim, vou ser muito sincera, eu tenho muito receio que o Atlético volte da mesma forma, né? Eu acho que o Fred vai ficar. Então, vamos lá, que sejam 2. Eles já precisam começar a trabalhar de início. A questão, Dimara, é que a gente, por exemplo, tem uma janela muito longa até setembro. Mas daí até setembro a vaca já foi pro brejo. Mas é muito tempo e assim, e o Atlético ele pode, não só o Atlético, aí eu falo Atlético porque né, é o clube que eu cubro, mas eu tô dizendo aqui que, assim, principalmente pelo que acontece na Copa do Mundo. Por exemplo, Dimar, os três ontem, uma boa participação. Sim, do Alan Minda, do Preciado e também do Alan Franco, né? Uma boa participação dos três, um jogo bem honesto.
Então pode ser até que movimentações para saída, né, elas sejam acentuadas e aí o Atlético precisa fazer a correção. Mas para a gente, assim, resumir, são essas as movimentações que o Atlético busca no mercado. Nada de muito concreto. Ouvi o nome de Mara do gabonês Mário Lemina. Estamos tentando, é o gabonês, né, um jogador de 33 anos que está no Galatasaray. Até a gente não trouxe nenhuma informação ou, né, mas fato. É o nome que foi falado. É o nome que foi falado, estamos tentando correr atrás dessa informação. Há alguma coisinha, né, pelo jogador do Galatasaray. Estão gostando da Turquia, né? Exatamente. Vai que o Elfred que conhece ele indicou, né? Muito provável, inclusive. Pode ser, apesar de rivais, né? Mas aí, é porque todo mundo lá, né? Tem contrato até o final de junho. Essa situação a gente está aguardando um pouco para trazer a informação mais honesta possível para o torcedor, Dimara. Mas nos próximos dias, portanto, deve chegar o Léo Duarte a Belo Horizonte, depois a entrevista coletiva e todo aquele rito que a gente conhece. Mas neste momento, o Atlético tem tudo para ter somente como novidade, até porque vai se apresentar 2 dias após a abertura da janela. Isso. A novidade deve ser mesmo o Léo Duarte, por enquanto, por aí, Dimara. Mas precisa demais, né, Duda? A gente sabe, a gente acompanha o Atlético, principalmente na composição de grupo, né? Em quem realmente o Barba vai poder olhar para o banco e falar assim, olha, né, tem aqui, posso usar. Eu acho que é mais nesse sentido também, né? Sim, e a partir do momento em que o Colombo ele traz o Léo Duarte, até o Atlético faz o anúncio, o Léo Duarte ele chega para suprir ali uma função de uma posição que tá saindo também, que é igual a do Júnior Alonso. E aí então a gente não vê nenhuma peça nova chegando. Reposição. Nem a reposição mesmo de reforço, porque a reposição eu consigo considerar a entrada do Léo Duarte nessa figura, nesse sentido, né? Mas peça mesmo de reforço. Então o Atlético continua com aquele mesmo elenco, com as mesmas posições, com as mesmas carências. E assim, a gente fala isso desde 2024, basicamente. E entra a temporada, sai temporada, o discurso continua o mesmo, a gente acaba ficando repetitivo, redundante, porque tá muito claro que o problema mesmo do Atlético são peças específicas, talvez mais um cara de meio de campo, uma figura agora... O tal do primeiro volante virou história, né? Que assim, já virou lenda. Eu não sei como é que os torcedores ainda não fizeram uma bandeira primeiro volante daquela que eles ficam rodando lá, porque não é possível isso, gente. Chegou o Tomás Pérez, né? Mas o Tomás Pérez ali pra fazer a função, pra chegar e ser esse cara que vai vestir a camisa, no Atlético não dá pra contar. Como disse Luiz Felipe Scolari nos comentários dele após os jogos, né? E ainda bem, graças a Deus, eu tenho chance de conseguir falar com ele, né? E é um amigo muito querido, ele só faz assim pra mim. Eu falei assim, e a seleção? Ele... Ontem ele tava assim com o Rizek. Tava, né? Eu falei assim, mas e fulano isso? O que você achou disso? Timar. Ontem tava ele, Rizek, o Felipe Melo e o Rodrigo. E o Rodrigo, né? O que tá machucado, Tá machucado, Real Madrid. Tava muito engraçado o Felipe Melo. Ele tava exatamente assim. Eu falei, gente, então o negócio não tá bom, porque quando ele faz isso é porque não tá bom mesmo, entendeu? Aí você fica meio assustado, mas de qualquer forma é isso. E aí é o que a gente tem de momento do Atlético, ou seja, uma contratação, uma quase contratação e as possibilidades que podem acontecer, novas histórias aí ainda essa semana. Acredito que alguma coisa deve aparecer, né? Até porque é preciso, né? E até para ajudar o Barba, não tem como. Se o cara não treinar, depois a gente vai ouvir lá na frente aquela história assim, mas ele não fez o trabalho físico da forma correta. Ele demorou para adaptação. Porque não sei o quê. Que a gente também conhece muito bem e faz parte do cotidiano desse futebol. Essas foram as notícias do nosso Galo. Deixa o like, se inscreva no canal. Deixe sua opinião nos comentários também. E até a próxima com mais novidades do Atlético Mineiro.